Você já deve ter ouvido influenciadores financeiros falarem: você perdeu 84% do poder de compra, o real super desvalorizou por causa da inflação, a inflação. E normalmente esse tipo de postagem desses econocoach vem acompanhada de postagens como essa, que mostram fotos de preços de 1995, mais ou menos nas origens do plano real. E eles aproveitam para falar mal da nossa moeda real, que inclusive o plano real foi o responsável por conter a superinflação no Brasil, que era um problema. E muitos deles ainda se julgam patriotas. Mas quando você vê o discurso, normalmente são mais patriotas dos Estados Unidos do que do Brasil. E eu vou te mostrar por que esse discurso de que você perdeu 84% do poder de compra é mentira. E além disso, eu vou te mostrar que toda vez que você vê isso, alguém falando mal do real ou do Brasil, normalmente vem acompanhado de dois processos. Ele faz uma postagem dessa da desvalorização e no final ele quer te vender algum tipo de curso, porque através do método dele você vai se proteger e vai conseguir se salvar. Então é acompanhado de algum tipo de curso, ou dois, é acompanhado de algum tipo de narrativa política contra o governo que está atualmente. No caso agora o governo é o Lula, que supostamente é de esquerda, então a galera que é da direita, qualquer variação no dólar ou da inflação vai culpar o governo. E mesma coisa acontecia na época do Bolsonaro. Quem não gostava dele colocava todas as culpas nele por desvalorizações ou por inflação. Como nesse canal a gente não fica puxando o saco de político e a gente preza pela verdade, não que eu esteja 100% com ela, mas a gente tenta ser um pouco mais imparcial. Ninguém é 100% sem viés ou imparcial. Mas a gente tenta pelo menos raciocinar. E eu vou te mostrar por que esses influenciadores metidos a educadores financeiros, na verdade estão fazendo deseducação financeira, combatendo o real e combatendo o Brasil dessa maneira. E de novo, tudo movido a duas coisas. Ou te vender algum tipo de produto que vai te salvar da inflação, ou dois, ódio ao governo atual. Ou vice-versa quando são governos diferentes. Então, vem comigo que esse vídeo tá especial. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais curto, ele não estava no roteiro do canal, você tá vendo que não é uma super produção, igual nos outros vídeos que a gente faz, mas eu quis abrir a câmera e falar rapidamente com vocês. A teoria é a seguinte: você pega a inflação acumulada desde que o real lançou até agora, e aí você transforma isso em desvalorização. E você vai ver que o número suposto da desvalorização do real é de 84% desde a sua fundação. E com isso os econocoaches falam pra você que você se ferrou. E eles falam a seguinte frase: a moeda perdeu 84% do poder de compra. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, moeda não tem poder de compra. Aí você fala assim: não, Daniel, como assim moeda não tem poder de compra? Moeda não tem poder de compra. Quem tem poder de compra são pessoas. Sim, são pessoas que compram coisas usando a moeda pra isso. Não sei se você sabia. Ou você acha que a moeda tem vida? Essa aqui é uma moeda, essa aqui é outra moeda. Aí essa moedinha pega essa aqui e fala: eu vou usar você para comprar alguma coisa. Então, moeda não compra nada. Pessoas compram coisas, produtos, através da moeda. Então, se alguém se ferrou numa economia, foram pessoas. Porque a moeda é um ser inorgânico, tá? Não tem vida, não. E a gente deveria se preocupar com isso se realmente as pessoas perderam 84% do poder de compra. Mas isso é verdade? Não é verdade. A gente vai ver isso agora. Se você fizer um exercício simples, você vem na calculadora do cidadão do Banco Central e você coloca aqui, ajustado pelo IPCA, 1º de janeiro de 95 até maio de 2025. Você pega R$100 e você corrige esse valor, você vai ter que R$100 naquela época valeriam R$717 hoje. E se você fizer essa conta reversa, você vai ver que a moeda desvalorizou cerca de 84%, 86%, 87% do valor. Acima de 80%. Que é o argumento que eles usam. Mas, de novo, você não perdeu esse poder de compra. Porque, por exemplo, se você fizer uma comparação simples com o salário mínimo, que não é o foco desse vídeo, tá? Eu sei que tem gente que já respondeu isso dignamente com o salário mínimo, mas eu vou te mostrar outras coisas. Mas o salário mínimo nessa época era R$100. Então, voltando aqui, ó, R$100 naquela época é o equivalente a 717 hoje. E o salário mínimo naquela época era R$100. Mas quanto que é o salário mínimo hoje, gente? É R$717? Porque se fosse 717, o seu poder de compra teria sido zero. Não mudou nada, é exatamente o mesmo poder de compra. Mas o salário mínimo hoje é R$1.518. Ou seja, a inflação cresceu 7 vezes, mas o salário mínimo cresceu 15 vezes. Aí você fala: Daniel, mas o salário mínimo não é a única métrica de renda da sociedade. Ah, jura? Só você que sabe isso, né? A renda média é uma boa métrica, por exemplo. E normalmente, até que eu saiba, a renda média está acima do salário mínimo. Verdade? Verdade. Logo, contribuindo ainda mais com o meu argumento. Mas assim, só essa do salário mínimo já cai por terra esse argumento de que as pessoas perderam o poder de compra. Ah, Daniel, mas eu não falei que era a pessoa. Eu falei que era a moeda. Querida, moeda não tem vida. A moeda não compra nada. Quem compra coisa são pessoas. Meu Deus, esses caras que são os educadores financeiros, bicho, e quer vender curso, pelo amor de Deus. Agora vamos a outra análise aqui. Se você vier aqui na calculadora cidadão e se você tivesse deixado R$100 na poupança, que muita gente fala mal também, claro que a poupança não é um dos melhores investimentos, mas tem influenciador que chama quem aplica na poupança de burro, e eu já fiz vídeo criticando isso. Essas pessoas não são burras, tá? Eles estão na caixa das pessoas que investem, a minoria das pessoas que investem, e eles têm retorno normalmente acima da inflação. Então burro não é uma palavra justa para chamar essas pessoas que investem na poupança, tá? Eles só não aprenderam ainda, não evoluíram a ponto de chegar no Tesouro Selic, no CDB e tal. Mas quem deixou o dinheiro na poupança de 95 a 2025
2025. Vamos ver se ele perdeu o poder de compra também. A gente corrige o valor, R$100 na poupança seriam R$1.574. Então, a poupança ganhou bastante da inflação. Vamos ver uma outra aplicação aqui, ó. Tesouro Selic. A aplicação mais conservadora da economia. Quem deixou R$100 no Tesouro Selic e deixou até 2025, olha só, quando a gente corrige o valor, a gente tem R$7.100. Então, querido, a inflação foi de 100 para R$700. O Tesouro Selic foi de 100 para R$7.100. E eu coloquei isso tudo numa planilha para você ver. A inflação de 95 a 2025, 100 para R$714. Tá aqui em vermelho porque é ruim, né? Mas, cara, o salário mínimo cresceu 15 vezes. A inflação foi 7, a desvalorização da moeda, sim, mas o salário mínimo foi 15 vezes, a poupança foi 15 vezes, quase 16, e o Tesouro Selic foi 70 vezes. Então, mano, para de vender causa à toa. Ah, Danilo, mas por que acontece isso com a moeda? Isso é uma característica da moeda. Ela nominalmente vai desvalorizando, mas isso é um processo controlado no mundo inteiro. Claro que tem países que são piores e tem países que são melhores. E eu não tô aqui defendendo também que, não, impressão monetária, não, é brincar com a inflação e etc. Cara, eu não tô defendendo o extremo. Quem defende o extremo ideológico é você. Eu estou defendendo algo razoável. É claro que é importante as métricas da inflação, a métrica da desvalorização nominal da moeda, mas o principal mesmo é o poder de compra das pessoas. Por isso que a economia tá aqui até hoje, tá? E olha só, eu vou colocar uma coisa aqui que eu não coloquei antes, eu lembrei de colocar agora, que é o crescimento composto. Quanto em média por ano foi a inflação nesse período? Deixa eu calcular aqui rapidóla. Então a gente tem aqui valor final dividido por valor inicial elevado a 1 dividido pelo número de anos, que é 30, menos 1. Tem deseducador financeiro que nem calcular isso aqui sabe. Então, a inflação média no período foi 6,8% ao ano, tá? Em resultados compostos. Deixa eu deixar essa célula fixa e eu vou pegar aqui a valorização das outras coisas, tá? Essa aqui é em azul porque é o positivo, né? Que a gente é a parte boa da economia. Então, o salário mínimo valorizou em média 9,5% ao ano, e a inflação 6,8%. A poupança 9,6% ao ano. O Tesouro Selic 15% ao ano e a inflação 6,8%. E o poder de compra das pessoas, querido, tá aqui. Se isso aqui fosse menor do que isso, aí teríamos um problema, tudo bem? Sabe qual é o problema? Esses caras têm milhões e milhões de seguidores e vende curso. E não tem problema com curso não, tá? Eu mesmo tenho um curso presencial e tal, e um dia eu vou gravar o meu online aqui também, e beleza. Mas não é tentando fazer terrorismo com você que eu vou ficar vendendo curso não, tá? E nem por causa de uma antipatia ao governo presente, se eu gosto ou não. Aí tudo que acontece é culpa dele e tudo que acontece de positivo é o cenário externo. Igual o lance do dólar. Inclusive, no meu próximo vídeo eu vou falar dessa onda do dólar, né? Dos supostos patriotas que falam do Brasil, mas te estimulam a jogar todo o dinheiro pra fora em dólar. E eu vou te mostrar por que essa conta não faz nenhum sentido. Aí, Daniel, tu tá dizendo pra deixar tudo no Brasil? Não, eu tenho investimento em dólares, eu tenho ETFs e tudo mais, mas tudo dentro de uma razoabilidade, tudo bem? E no próximo vídeo eu vou te mostrar isso. Mas, por exemplo, o dólar bateu quase 6,30 esse ano e muita gente falou o quê? É o risco fiscal. É porque o governo não paga as contas. É claro que eu mesmo faço crítica. O governo podia cortar gastos de um lado. O Haddad quis cortar super salário e a previdência dos militares. Essa previdência dos militares, querendo ou não, você sabe que a galera que apoia é a galera da direita. Não mexe por quê? O Congresso, a maioria é de direita. Não mexe por quê? E nem o de esquerda também, né? A petezada também, naquele orçamento lá de 50 bi, também não mexe. Então a gente critica os dois lados. E os super salários, muita gente do Congresso e do Judiciário ganha super salário. Então todo mundo fala mal do Haddad aí, até eu de vez em quando aqui no canal, mas assim, ele propôs isso aí. A galera não quer por quê? Não é cortar gasto? Ele propôs isso. Mas enfim, mas o governo tá metendo o pé pelas mãos em muita coisa mesmo, então aqui eu sei que eu vou perder meus inscritos nesse vídeo, porque a gente critica os dois lados quando tem que criticar e elogia os dois lados quando precisa elogiar. É o gasto primário, o governo não paga as contas, por isso que o dólar subiu. Beleza, o dólar tava 6,30, baixou para 5,50, por que agora, querido EconoCoach? Explica pra mim. Porque agora o governo está pagando as contas, né? O Lula virou o responsável fiscalista do Brasil. E agora tá 5,50. Por quê? Tá vendo como a tua narrativa não se sustenta? Um, tu tenta aterrorizar os seguidores pra vender mais. Ou dois, porque tu não gosta, no caso atual é o Lula, tu bota a culpa de tudo lá. Quando o planeta inteiro sabe que aquela valorização altíssima do dólar foi a Trump Trade, com a eleição do Trump e as supostas tarifas que ele ia colocar. Depois isso se acalmou e o dólar voltou à posição original. Porque assim, se era o risco fiscal, então tu vai ter que falar o seguinte: ah não, agora baixou porque o governo ajeitou o risco fiscal. Cara, o risco fiscal é basicamente o mesmo do final do ano passado, tá? Só que os influencers sumiram. Cadê esse thumbnail de falar assim, ó? Tem um monte de thumbnail aí que é dólar vai bater 7. Dominância fiscal. Cadê esse thumbnail de dominância fiscal, cara? Sumiu? Então, assim, eu não gosto de desonestidade. Quando é pra criticar o governo aqui, a gente critica. Mas essa puxação de saco, esse ódio ao governo atual que alguns influenciadores têm é meio desonesto. E essa história de vender terrorismo pra poder vender mais curso, eu também não gosto muito. E aí, voltando que eu fui lá. Então, no próximo vídeo, eu vou falar desse lance do dólar também, que
muita gente fala que só tem que investir dólar, só tem que investir dólar, só tem que investir dólar, só tem que investir dólar. Tem um fundo de razão isso? Tem, mas não esse terrorismo que eles tacam. Tanto que o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, Luiz Barsi, ele tem 4 bilhões de reais investidos e ele não investe fora do Brasil, só no Brasil. Claro, e o errado tá ele, o certo tá você, né? Que viu um videozinho aterrorizado, com o teu influenciador falando que tu tinha que comprar dólar a 6,30 e mandar pra lá, e aí o certo tá você. É até uma autoprofecia, né? O cara fala, o dólar vai desvalorizar, o dólar vai desvalorizar, logo vou mandar todo o meu dinheiro pra fora. Aí tu tá ajudando mais ainda o dólar a desvalorizar, né? É a autoprofecia. O famoso patriota de outro país, dos Estados Unidos. Mas eu não tô generalizando não, tá, gente? Eu acabei de falar, fiz elogio ao Luiz Barsi, a família Barsi, eles investem predominantemente no Brasil, eles basicamente 100% no Brasil. Eu, Daniel, tenho mais de 90% dos investimentos no Brasil, porque a gente quer colocar o dinheiro aqui pra economia prosperar. E ainda assim, matematicamente é defensável. Eu não ia mostrar isso nesse vídeo, mas, cara, até aqui eu tenho uma carteira, ó. Nessa carteira eu tenho 4 milhões e 600 reais em ações. Então, tipo assim, ó, eu não sou ninguém que veio aqui abrir o vídeo, tá? Eu já invisto em renda fixa há 10 anos, em renda variável há 5 anos, tenho MBA em investimentos e eu não preciso desse canal pra sobreviver. Por isso que eu consigo falar abertamente assim, sofrer hate no comentário, porque eu não sou patrocinado por ninguém, nem por corretora, nem por banco, nem puxar saco de governo A, de governo B. E antes de ter o canal, eu já era investidor. Antes de ter o canal, eu já tinha MBA em investimentos. Antes de ter o canal, já tinha me tornado milionário empreendendo no mundo real. Que a maioria da galera aí foi abrir um canal de investimento, ficou rico vendendo curso e tal, e se acha o dono do mundo. Gente, calma, eu não sou tão bravo assim não, tá? Nesse vídeo eu reconheço que eu tô um pouco bravo. Mas assim, eu não gosto de ver, por causa de vender curso, fazer terrorismo com o povo brasileiro, bicho, não gosto não. Mas olha aqui, cara, eu tenho uma carteira, eu tenho 600 mil em Banco do Brasil, empresa brasileira, 540 mil em Taesa, 540 mil em Brasil Seguridade, Petrobras, isso aqui tudo eu já ganhei muito dinheiro aqui com dividendos, basicamente. E no outro vídeo eu vou te mostrar por que mesmo se o dólar valorizar muito, ainda assim compensa você investir no Brasil. Eu vou te comprovar isso, mas no próximo vídeo eu te conto isso. Se você não conhece o nosso trabalho, esse aqui é o canal Investland. Aqui a gente te ensina investimento sim, mas de uma maneira mais equilibrada e bastante didática, inclusive. Aqui nós contamos histórias, usamos mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso para você aprender de graça aqui no YouTube, sempre com muito equilíbrio. Em relação à política, a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, independentemente do lado político. Então, sejam todos muito bem-vindos e até o próximo vídeo.